Boa tarde, galera, tudo bem? Esse vídeo é da nossa aula de matemática de hoje. E nesta aula de matemática, como eu disse no vídeo anterior, né, é uma aula que vocês já têm um pouco de conhecimento de medidas de capacidade, que eu já expliquei para vocês, tá? Vocês aprenderam a fazer conversões de medida de capacidade. Eu expliquei para vocês quais são os múltiplos do litro, certo? Os que ficam o quê? Os múltiplos são os que ficam o quê? Tá? À esquerda, né, do símbolo L, que representa litro, não é? E os que ficam à direita são os submúltiplos, certo? Então, nós sabemos também que a unidade fundamental de medida de capacidade é qual? Olha só, né? Para se medir alguma coisa tem que ter o quê? Uma unidade fundamental de medida, não é? Para estudar a medida de comprimento, nós temos o quê? A unidade fundamental de medida, que é o metro. E de capacidade é o quê? Vocês vão responder aí, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui, certo? Vocês vão escrever por extenso, aqui abaixo na questão 2, tá? Eu vou explicar aqui, depois eu vou fazer uma tabela explicando para vocês como que, né, você vai ler e vai escrever, porque nós lemos e escrevemos, não é? E aqui, se você observar, olha só, temos, né, 8,4 o quê? Quilolitros. É uma forma de ler, mas é uma forma popular, não é a forma padrão, certo? Então, nós vamos observar, conforme eu vou explicar para vocês na tabela, para vocês responder, tá? Corretamente, tá? Conforme o padrão, né, de se ler e também escrever essas unidades medidas, tá? Então, complete as equivalências. O que é isso, professor? Equivalências, né? Você pode observar que 21 decilitros ele tem que ser quantos centilitros? Você vai fazer a conversão. É uma equivalência. Que esse valor, 21 decilitros, ele tem um valor, o mesmo valor em centilitros, certo? E aqui também a mesma coisa, tá? É uma relação de igualdade que, tá? Que 4 hectolitros é igual a uma quantidade X de decalitros. Essa quantidade de decalitros é igual a uma quantidade em litros, uma relação de igualdade, certo? Então, na questão 4 aqui, olha aí, é para vocês decompor. Olha só, decompor as medidas. Você sabe como decompõe as medidas? É muito fácil, tá? Observa aqui. Se você colocar lá na tabela, tá? Na posição correta, você vai conseguir fazer a decomposição corretamente, ok? Veja aqui, olha só. Nós temos o quê? 3,18 quilolitros, né? Ou seja, nós temos o que aqui? 3 quilolitros. Depois do quilolitros, da esquerda para a direita, temos o quê? O hectolitro. 1 hectolitro, né? 3 quilolitros mais 1 hectolitro, mais 8 decalitros. Olha aí, nós decompomos isso aí, certo? Aqui embaixo nós temos o quê? Da mesma forma vocês vão fazer. Eu vou mostrar aí na tabela para vocês, ok? Então, galera, eu vou anexar, tá, outra explicação da tabela nesse vídeo, ok? Bom, galera, eu disse para vocês que ia anexar um vídeo da explicação na tabela. Isso é muito importante, você observar na tabela para você aprender a ler corretamente, tá? As medidas de capacidade, medida de comprimento, medida de massa, observando na tabela. Quando você distribui, tá, esses números, esses algarismos, melhor dizendo, nas colunas corretamente, tá? Então, você observa que eu vou explicar aqui para vocês, né? Porque vocês têm a necessidade, né, de escrever por extenso. Uma atividade aí na questão 2, tá? Então, vocês vão observar como se escreve por extenso, ok? Da mesma forma que falamos, nós vamos escrever, não é?
mas tem uma forma padrão para se escrever medidas de capacidade, medidas de comprimento, medidas de massa, tá? Você vai representar agora na tabela, como eu vou explicar aqui para vocês, tá? Vocês vão fazer uma tabelinha em casa, tá? E distribuir corretamente esses algarismos nas colunas, tá? Correta, certo? Então, vou pegar o primeiro, tá? O primeiro número, que é 8,4, tá? E vamos colocar aqui na tabela, ok? E depois vocês vão fazer a leitura. Como que faz a leitura, eu vou explicar para vocês, ok? Então, nós temos o quê? Olha aí. Nós temos, vou colocar aqui, 8,4. O quê? Quilolitros, certo? Tem esta forma padrão, tá? De representar por escrito essas medidas, tá? De capacidade, ok? De medidas também de comprimento, medidas de massa, tem uma forma padrão de se representar por escrito, certo? De se ler isso, ok? Então, existe uma forma popular, que eu acabei falando, 8,4 quilolitros, mas é popular, não é a forma padrão. Eu quero que vocês façam na forma padrão, como que se deve fazer, ok? Então, nós temos aqui 8,4 quilolitros, que deve ser dito, falado e escrito dessa forma. Nós temos o quê? 8 quilolitros e 4 o quê? Hectolitros. Vocês entenderam? Vamos fazer isso aqui. Nós temos o quê? Olha só, está em que unidade de medida? Quilolitros, não é? Vamos levar lá para a tabela agora. A vírgula está aqui no meio, não está? Entre um algarismo e outro. Nós vamos levar lá para... Essa vírgula, ela vai ter que ficar encostadinha onde? Na coluna do quilolitros, não é? E quilolitros está onde aqui? Vamos colocar aqui a unidade de medida que vamos trabalhar, que é o litro. A unidade fundamental, tá? De medida de capacidade é o litro. Então, nós vamos colocar aqui o litro em todos, tá? Então, nós temos aqui o litro, litro, litro e litro, certo? Então, essa é a unidade fundamental, né? O litro fundamental de medida de capacidade. Agora, nós vamos fazer a distribuição desses algarismos nas colunas corretamente. Temos a vírgula aqui, não temos? E essa vírgula vai para onde? Lá para a coluna do quilolitro. Onde está o quilolitro? Se você observar, o quilolitro, né, está onde? Está bem aqui, olha aí. Essa vírgula vai ficar bem no cantinho aqui, à direita, não é? Vamos fazer a vírgula aqui, puxar aqui, olha aí a vírgula, não é? E agora, se você observar aqui, aí, o que está à esquerda da vírgula, nós vamos colocar onde? Essa coluna aqui ainda está vazia, não é? À esquerda da vírgula, vamos colocar o algarismo 8. 8, olha aí, 8, não é? E o que está à direita da vírgula é o quê? O algarismo 4. Olha aí. Agora ficou fácil de nós ler isso aqui. Não, e ficou muito fácil, não ficou? 8 quilolitros e 4... 4 o quê? 4 hectolitros. Então, você vai escrever dessa forma. 8 quilolitros e 4 hectolitros. Certo? Isso porque é o quê? Olha só, o número inteiro aqui é formado com apenas um algarismo, né, que é o 8. Mas vou colocar outro aqui, por exemplo. Olha aí. 12,67 decalitros. Olha aí. Decalitros. Como que eu vou fazer isso aqui, professor? Veja bem que, olha, nós temos esse número aqui, à esquerda da vírgula é um número inteiro, não é? 12. Então,
À direita da vírgula aqui, nós temos os decimais, certo? Menor que 1. Então, aqui nós temos os decimais, né? Que é o 67. Nós vamos colocar lá na coluna, na tabela, vamos distribuir esses algarismos, tá? Nas colunas corretamente. Como que fazemos isso? Vamos lá novamente, tá? Para vocês poderem entender como que se lê e como que se escreve, tá? A vírgula está aqui aonde? Aqui no meio, não é? Essa vírgula vai ficar onde? Lá na coluna olha só, do decalitro, não é? Vai ficar bem na coluna do decalitro, a vírgula bem no cantinho direito aqui. Então, nós vamos colocar bem aqui, olha aí, vamos colocar essa vírgula bem aqui, tá? Na coluna, tá? Na coluna do decalitro, se você observar aqui, tá? A vírgula ficou bem no cantinho da coluna. Então, nós temos esse número aqui e vamos distribuir ele na forma correta, nas colunas, tá? Para nós entendermos como que lê isso aí e como que escreve. Então, vamos colocar o 2 aqui, o que está à esquerda, né? É o 2 e o algarismo 1. Algarismo 2 e o 1. Então, vamos distribuir aqui, olha aí. E o que está à direita da vírgula é o quê? O 6, não pode pôr 2 na coluna não, tá? Então, é o 6 e o 7, certo? Então, se você observar, nós temos o quê? 1 hectolitro, 2 decalitros, 6 litros e 7, né? 7 o quê? Decilitro. Isso aqui, se você escrever dessa forma, não é muito legal, certo? Porque fica mais difícil de compreensão, tá? Desse algarismo, quer dizer, desse número em medidas, tá? Então, observa bem, né? Eu posso simplesmente pegar o número inteiro, certo? Esse número que é inteiro, todos os números inteiros que estão antes da vírgula, pode ler na totalidade, certo? Nós podemos ler ele na totalidade. Por exemplo, aqui é o quê? 12. Não precisa representar, um hectolitro e 2 decalitro. Não, nós vamos pegar isso aqui, olha só, ele está em que unidade de medida? Olha aí, decalitro. Então, nós vamos escrever o que aqui? 12 decalitros e agora sim, você vai ter que observar lá no final. Olha aí, no final, depois que você distribuiu aqui na coluna, lá no final ficou aonde? Na coluna dos decilitros. Então, vai ter que escrever o quê? 12, né? 12, o quê? Decalitros, né? Decalitros. E quanto? Lá no final, aqui que eu disse para vocês, o 7 ficou aonde? Em decilitros. Então, vai ser o quê? Lê esse aqui, olha só, 67. Lê na totalidade, tá? 67 o quê? Aí você vai colocar aí 60, né, com 2S, e 7, o quê? Agora sim, decilitro, porque foi parar, ó, depois que você distribuiu lá, o 7 ficou bem na coluna do decilitro. Então, vai ser o quê? Decilitros, né? Decilitros. Entendeu? Bom, se eu tivesse um número aqui grande, por exemplo, 87,6, o quê? Como que nós lemos isso aqui? Olha aí, se nós distribuirmos aqui, vamos distribuir ele, só para você ver, nós podemos ler diretamente sem você precisar distribuir, se você entender, tá? Olha aí, aqui, né? Vírgula, a vírgula vamos colocar onde? Lá na coluna dos litros. Então, vai ser aonde aqui, ó, olha aí.
Nós vamos colocar bem aqui a vírgula. E o que está à esquerda, nós vamos colocar à esquerda. O 7 e o 8 está à esquerda. Nós vamos distribuir nas colunas corretamente, né? E o que está à direita é apenas o quê? O 6. Como que lê isso aqui? Nós vamos ter que ler na totalidade. 87, tá? 87 o quê? Litros. Então, são 87, né, litros e 6 o quê? Se você observar aqui, o 6 caiu na coluna do decilitro, tá? Você observa que o 6, quando nós distribuímos aqui corretamente, né, o 6 caiu na coluna do decilitros, certo? Então, nós temos o quê? 80, olha aí, 80, né, 87, o quê? Litros, né? Litros e o que mais? 6, se observar aqui o 6 o quê? Decilitros. E 6 decilitros. Decilitros, tá? Entendeu? Então, é desse jeito. Agora, essa forma de ler serve para medida de comprimento, medida de massa, tá? Lê sempre na totalidade. Não precisa ler, né? Distribuir e ler, como fizemos aqui, né? 8, no caso seria 8 decalitros, 7 litros, né? E 6 decilitros. Não precisa ler dessa forma, nós podemos ler na totalidade, tá? Então, olha aqui, é muito mais fácil assim. Vamos pegar aqui um número grande, 400, né? E 7, o quê? Vamos colocar aqui metros, só para você ver que é a mesma coisa, tá? Olha aí. Como que se lê isso aqui? 4,7 metros? Ou 400,7 metros? Então, não. Nós temos que ler aqui, ó, porque a unidade está em quê? São 400 metros e 7 o quê? Depois do metro vem o quê? Decilitros, não é? Né? Depois do metro, se você distribuir certinho, viu? Lá na coluna do metro, você vai perceber. Nós temos o quê? 400 metros e 7 decilitros, ou 70 centímetros, tá? Olha aqui. 400 metros e 7, o quê? Decímetros. Decímetros. Certo? Nós temos o quê? 400 metros e 7 decímetros. Se eu colocasse um zero aqui, alterava? Não. O zero aqui, à direita, não ia alterar. Só ia mudar o quê? A casa, né, no final. Em vez de decímetros, nós íamos ter o quê? Centímetros. Ok? Bom, se fosse massa, a mesma coisa. Eu não quero confundir vocês. Agora vamos fazer aqui, observar, novamente, tá? 400,7 o quê? Litros. Olha aí. Como que se lê isso aqui? 400 litros, viu? Observou? 400 litros, que está na unidade de litros, e 7 o quê? Decilitros. Certo? Se fosse massa, por exemplo, seria o quê? 400 gramas, se tivesse em grama, né? 400 gramas, e 7 o quê? Decigrama. Não é diferente, a forma de ler é padrão, tá?